Salve, salve nação, saudações rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Galerinha, estamos aqui para mais um vídeo de corte do Mengão. Galera, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, entendeu? Principalmente se inscrever, porque a maioria das visualizações do vídeo não é inscrito. Então, galerinha, se inscreve no canal, deixa o like, porque é muito importante para o nosso crescimento. Valeu, galerinha? Galera, o intuito desse canal é estar trazendo notícias do nosso Mengão para vocês, principalmente para as pessoas assim, que não tem muita condição de ter uma TV a cabo ou ter uma internet assim que possa estar vendo o vídeo. Então o intuito do canal é trazer corte aí, notícia do Mengão e tudo no dia a dia aí do Mengão para vocês. Valeu, galerinha? Tamo junto. Vamos pro vídeo. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, achei o primeiro tempo do Flamengo melhor também do que o Atlético Paranaense. O Flamengo propôs mais o jogo, o Atlético jogando mesmo em casa foi um time mais reativo. E num lance de, ali o Lisla falou que não foi pênalti, não teve a intenção, mas tropeçou, pegou, teve o contato e a interpretação do árbitro foi marcar o pênalti, e o pênalti que deu 1-0. E aí, no segundo tempo, por incrível que pareça, o Flamengo tentando, até com alterações, com mexidas que ele fez, colocando os jogadores titulares que estavam no banco, principalmente o Everton Ribeiro e o Gabigol, tentou mudar e ser mais agressivo, deixou o Pedro, mesmo junto com o Gabigol, tirou os volantes, Foi um time que ele usou uma boa parte, só o Andrés de volante, depois colocou o Diego, que também não é um primeiro volante, mas aí o Atlético teve muito mais possibilidades. Aí o contra-ataque do Atlético Paranaense encaixou e teve algumas chances. Achei o segundo tempo até melhor, do Atlético Paranaense. O segundo tempo, para mim, foi melhor do que o primeiro do Atlético Paranaense. Então, assim, no final, o Flamengo teve jogadores que a gente sabe que são os protagonistas, não fizeram o seu melhor jogo. Especificamente, a dupla de volante que vinha jogando muito bem, Thiago Maia e João Gomes, não fizeram o seu melhor jogo. O Arrascaeta, que é o jogador diferenciado, que é o cara que cria as melhores opções, também não estava... Não é que fez um jogo muito ruim, mas não estava no nível do Arrascaeta. A bola quase não chegou ao Pedro. No início do jogo ele tentou uma formação com o Marinho pela esquerda e aí jogou o garoto Lázaro para a direita. Não funcionou. Quando tomou o gol, ele inverteu, ele enxergou bem isso e aí voltou o Marinho para a direita e o Lázaro para a esquerda. Mas assim, não foi o suficiente. Não foi aquele dia como jogou contra o próprio Palmeiras e como jogou contra o São Paulo e até na Libertadores. Achei normal ele fazer as mudanças, porque vinha de 3 jogos repetindo o time, então tem jogadores ali que estavam desgastados, e vai acontecer isso com a maioria dos times, de mexer. Ele preferiu optar, jogando em casa, jogar com o seu time titular, e eu concordei com o Paulo Souza. Contra o São Paulo, contra o Palmeiras, o jogo da Libertadores, ele foi com a força máxima. E aí, no jogo contra o Atlético, ele escolheu para fazer as mexidas. Era um time forte, mas que não foi o dia desses jogadores. Jogaram abaixo. Acho que ele tem um grande problema nesse sistema de jogo dele, que ele joga, iniciando o jogo com uma linha de 3. Ele já falou isso, já explicou, Ele tem uma variação tática, a gente já discutiu isso também no programa. Ele tem a posse de bola, faz uma linha de 3. Defende numa linha de 4. Mas tem um jogador que é fundamental para encaixar nesse sistema que se chama Filipe Luís, que tem sido um dos melhores jogadores quando o Flamengo encaixou esse sistema e jogou os seus melhores jogos. O Filipe Luís encaixa nisso, de fazer a linha de 4 quando defende, mas de construir na linha de 3. Tem técnica, tem qualidade, tem experiência, organiza o time. E aí, quando ele não tem o Filipe Luís, ele está usando o Léo Pereira para fazer essa função, que é totalmente diferente, principalmente para construir o jogo. Ele vai ter que encontrar, quando não puder contar com o Filipe Luís, quem vai fazer essa função. Vamos ver quando todos os zagueiros estiverem à disposição, Mas assim, um jogo muito equilibrado e numa bola parada foi definida pelo Atlético Paranaense, que conquistou a sua primeira vitória, e o Carille, taticamente, montou muito bem o seu time, lutou, foi disciplinado, marcou muito e anulou essa parte ofensiva do Flamengo. Claro que as mudanças ali no elenco são normais, Mas aí coitado do Marinho, O Marinho tá sempre se esforçando para fazer o que o Paulo Souza quer, Imagina no jogo de ontem, Marinho,
você vai jogar. E o Marinho acho que imagina que vai jogar na Ponta dele. direita, né? Mas eu acho que Não, aí, Marinho, você joga lá porque o Lázaro, que tá bem aqui, vai jogar lá no teu lugar. Mas eu acho que o Marinho já não tá nem mais imaginando, porque ele não sabe o que imaginar. O que vier pela frente. Ele não sabe se ele vai ser pelo lado direito, vai ser pelo lado esquerdo, se vai ser mais à frente. Porque o Lázaro não estava bem daquele Sim, o Lázaro lado. estava bem do lado. E se destacou ali, né? Era simples, era só botar o Lázaro ali e o Marinho na direita. Era manter a formação, o Lázaro esquerdo e o Marinho pela direita jogando Mas na ele posição. voltou atrás, né? Depois dentro do jogo. Depois voltou ele e depois de colocou, 15 minutos, tu vai intervalo, tira o Marinho, volta lá para a esquerda que eu vou pôr outro jogador aqui. Mas eu acho assim, o Paulo em alguns momentos ele deu algumas entrevistas falando sobre essas questões táticas, né? Vou pegar exclusivamente 2 jogadores que ele já falou sobre isso. E aí eu acho que ele está experimentando, ele está tentando colocar funções novas na cabeça desses jogadores. Não sei se ele vai conseguir. Ele já falou em 2 jogadores. O Pedro, em termos de movimentação, para o Pedro sair um pouco dessa, em vez de ficar parado na área, né, como aquela referência, mas se movimentar um pouco mais, que ele já falou das movimentações um pouco do Pedro, e do Marinho, que ele já falou, o Marinho não consegue, né, a função tática, ele tem uma, deixando claro, ele só tem uma função tática na cabeça, ele tem que fazer outras também. Né? Então, eu acredito que o que ele vem fazendo é procurando homens justamente para determinadas situações. Ele fala assim, não, já testei, deu certo, vou lá, entendeu? Contra o São Paulo deu certo. Contra o São Paulo foi uma outra situação, são outras equipes, foi uma outra equipe, uma outra questão tática dentro do jogo, uma outra questão de, por exemplo, 1 contra 1 contra o Rafinha com cartão amarelo e o Flamengo tendo a possibilidade de um contra-ataque. Né? Então, são situações que eu acho que ele vem testando. Tanto é que ele não tem a convicção, né? Porque ele começa de um lado, depois vai para o outro, aí ele muda. Foi assim com o Everton Ribeiro, jogou pelo lado esquerdo, viu que não tinha condição, e aí trouxe o Everton Ribeiro para mais próximo daquilo que ele fazia antes. Né? Então, acho que são testes que ele vem fazendo, especialmente com o Marinho. Com o Pedro, eu estou junto com o Zinho nesse sentido. Né? O Pedro é um jogador, é um finalizador. Sim. Se a bola não chega, ele tem essa dificuldade. Talvez por isso o Paulo venha falando para ele no dia a dia, que nós não temos no dia a dia. Infelizmente, talvez o Zinho tenha uma informação a mais, porque, né, lá no Rio a proximidade maior e tal. Essa dificuldade que ele tem, por exemplo, quando o time não consegue sair da marcação, a bola não vai chegar. Então, acho que talvez na cabeça do Paulo, deve estar falando para o Pedro, vem cá, ó, você está vendo? Você não vai pegar na bola, porque a sua característica é essa. Vamos tentar melhorar um pouquinho, sai um pouquinho mais para os lados. O Gabigol faz vamos tentar muito, né? fazer isso. Ele não está pedindo para o Gabigol, eu acho que ele não está pedindo para o Pedro fazer o que o Gabigol faz, porque não vai fazer. O Pedro tem uma outra característica, né? Mas talvez dar uns passinhos, 2, 3 passinhos para um lado para cá, 2, 3 passinhos para o lado para lá, mas em velocidade, talvez aproveitando, fazendo diagonal, abrindo espaço.